Eu quero falar nessa noite no tema a importância do ministério infantil. Irmãos, eu não fiz a ministração da célula, tá? Tá todo mundo procurando, mas não fiz. Então vocês me perdoem mais uma vez, que a graça do Senhor possa ser abundante na sua vida sobre a minha, mas eu mando amanhã, tá bom? Não consegui fazer, deu. Então, o título da mensagem é a importância do ministério infantil. Aqui na nossa igreja nós temos o ministério infantil, tá bom? Os irmãos que fazem parte desse ministério. Quero falar sobre a importância do ministério infantil. Queria convidar você a orar mais uma vez nessa noite. Vamos orar? Você ora comigo? Senhor, eu quero colocar diante de Ti esse momento agora que vamos ler a Tua palavra, que vamos tratar desse assunto, ó Deus. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, a entendermos, tomarmos posição com relação a essas questões. Eu peço a Ti que o Senhor nos abençoe nessa noite, Pai. Abençoe a Igreja Batista das Boas Novas e o ministério infantil aqui dessa igreja. Abençoe esse ministério e que nós possamos dar mais valor ainda, possamos apoiar mais esse ministério, porque, ó Deus, estamos vivendo em dias em que esse ministério está realmente debaixo de grandes ataques. Nós pedimos que o Senhor nos ajude em nome de Jesus, amém. Irmãos, Salmo 78, versículo 3. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. O que ouvimos, o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Você percebeu, irmãos? O que nós aprendemos deve ser contado, deve ser passado, relatado, transmitido à próxima geração. Deve ser contado aos nossos filhos. Por quê, irmãos? Para que a geração que vem depois de nós também conheça o Senhor. E se isso acontecer, se nós tivermos sucesso em transmitir aos nossos filhos a fé que está em nosso coração, versículo 7, o que vai acontecer? Versículo 7, o que vai acontecer? Eles, os nossos filhos, porão a confiança em Deus. Olha só, eles não esquecerão os seus feitos e obedecerão os mandamentos do Senhor. Agora, irmãos, pensando de um lado negativo, se nós não tivermos sucesso em transmitir a nossa fé aos nossos filhos, o que vai acontecer com eles? Eles não colocarão a confiança deles em Deus, se esquecerão do Senhor e se tornarão desobedientes aos mandamentos do Senhor. Pergunta, já vai que você quiser, que vai ministrar na célula, vai anotando aí, irmãos. Anota já a pergunta, já para você ir adiantando. Pergunta, o que será da nossa próxima geração, irmãos? Será que serão mais fortes do que nós na fé, ou serão iguais a nós, ou não serão fortes como a nossa geração? Ou será que vai existir uma próxima geração de crentes no Brasil? Na Europa, é o berço do cristianismo moderno. Na Alemanha, na Reforma, a Europa toda era cristã, muito forte, mandava missionários para o mundo inteiro. Hoje a Europa está se tornando muçulmana.
Na França, país cristão no passado, hoje mais da metade quase da França já é muçulmana. A Alemanha quase não tem crentes mais. Vocês viram aqui o pastor falando a respeito da situação que está na Alemanha. Por que aconteceu isso, irmãos? Porque eles falharam em transmitir a fé deles à próxima geração. É bíblico ensinar a Bíblia para os nossos filhos. É muito bíblico ensinar a Bíblia para os nossos filhos. É bíblico. Devemos fazê-lo. Não é obrigação da igreja ensinar a Bíblia para o seu filho. É sua obrigação. Nós queremos dar uma força. Amém, irmãos? Fica contente da gente tentar te ajudar ou não? Amém. Irmãos, ensinar a Bíblia para a nossa próxima geração está cada vez mais urgente. É justamente o que o diabo não quer que aconteça. Por quê, irmãos? Presta atenção. Não há uma geração na história da humanidade que corre mais perigo do que a geração que está nascendo agora. O diabo não conseguirá destruir a estrutura dessa geração que está aqui hoje. O diabo não vai conseguir me desviar da minha fé. Não vai. Não vai conseguir desviar a maioria de vocês que estão aqui da fé de vocês. Comigo o diabo já perdeu. Com vocês provavelmente eu creio que também. Amém ou não? Quem acha que ele já perdeu aí, fala amém. Amém, olha, ó. Tem alguns, talvez ele ainda está tentando, né? Falou, acho que vai dar, sei. Mas fala assim, não vai dar não. Fala aí, não vai dar não, aqui não. Então o diabo já perdeu. Agora, qual é a estratégia dele então, irmãos? Destruir a próxima geração. Você já percebeu como o diabo está atacando as crianças? Quem já percebeu, levanta a mão para mim. Eu já percebi, pastor, o negócio está feio. De todo lado, o ataque é em quem? Nas crianças. Genser Cardoso, autor de um livro chamado A Obra Crianças Precisam de Libertação, o nome do livro. Eu não li, só peguei uma citação. Eu vou ler para os irmãos. As crianças são alvo preferido de Satanás, porque ele sempre investe nas próximas gerações. Uma das maneiras de destruir as crianças é usando a própria família. Por não buscar entendimento sobre cada fase da vida de uma criança, o que determina marcas poderão fazê-la infelizes em todo o decurso de suas vidas. Casais têm ido para o casamento sem preparo, sem aconselhamento adequado, sem conhecimento bíblico, até que em tempo adequado possam gerar filhos saudáveis em todos os aspectos. Em decorrência dessa falta, mesmo antes de conhecerem seus bebês, ou seja, em plena gestação, os mesmos já são rejeitados. Marcas estas que, se não forem tratadas, abrirão um caminho de amargura, revolta, desvio de personalidade, baixa estima, desejo de morte e assim por em diante. Então, meus irmãos, um exemplo recente, moderno, Adolf Hitler. Ele, quando assumiu o poder na Alemanha, ele criou a escola hitlerista. Em 10 anos de doutrinação nas crianças, ele pegou crianças e ele doutrinou de tal maneira essas crianças nas escolas, chamadas escolas hitleristas, que ele montou um exército que quase derrotou o mundo inteiro. Trabalho com crianças. Irmãos, se nós não nos alertarmos, se nós os pais não abrirem seus olhos, perderemos a próxima geração. Não serão crentes, não servirão o Senhor. O diabo tem atacado
quais princípios o diabo tem atacado? Quais princípios o diabo tem atacado? Irmãos, olha aqui, irmãos. Quais princípios o diabo tem atacado? Primeiro princípio, o gênero. Lá em Gênesis capítulo 1 diz: criou Deus o ser humano, macho e fêmea os criou. Né? Deus os abençoou e disse: multiplicai, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então, em vez de ideologia de gênero, é a ideologia de Gênesis. Deus criou homem e mulher. Isso é o que a Bíblia ensinou. Esse princípio elementar, básico e fundamental da fé cristã, de que Deus fez, tem sido atacado. Separa-se sexo de sexualidade. Ou seja, ninguém nasce homem ou mulher no gênero, só fisicamente. Conforme vai crescendo, vai definindo qual gênero assumirá, qual gênero vai ser. Irmãos, o negócio é tão doido, mas tão doido. Inclusive veio ao Brasil Judite, esqueci o nome, a autora da ideologia de gênero, uma homossexual lá dos Estados Unidos, veio ao Brasil para ensinar, doutrinar. Bom, pelo menos uma coisa foi bom. Eu creio que muita gente deixou bem claro que não queria ela aqui. Mas o negócio é tão doido, ideologia de gênero, que nem no mundo homossexual é aceito isso. Sabia? Que muitos homossexuais rejeitam essa ideia. Eles não apoiam essa ideia. Estão combatendo essa ideia tão doida que é, irmãos. Você sabia que está sendo tentados, estão tentando pôr isso no currículo normal das escolas do Brasil? Ideologia de gênero. Princípio elementar lá de Gênesis. Deus criou homem e mulher. Segundo princípio fundamental que tem sido atacado, família tradicional. O que é uma família tradicional? Pai, mãe e filhos e filhas. Já está sendo montada uma série de novas definições do que é uma família. O que é uma família? Então, várias definições fora do que a Bíblia criou, do que Deus criou, está sendo dado. Nas escolas, no Brasil, já não pode mais comemorar dia de pai e dia de mãe. Quem sabia disso? Muitos não sabiam. Não pode mais. Agora tem que ser comemorado de outro jeito. Comemorado uma outra coisa. Não é mais o dia do pai e dia da mãe. Por quê? Porque pode constranger uma criança, por exemplo, dia dos pais. Pode constranger uma criança que tem duas mães e não tem nenhum pai. Dia das mães, então vai constranger uma criança que só tem dois pais, não tem uma mãe. Então já não pode, isso já no Brasil, não sei se é lei ou não, mas já algumas escolas está sendo tirado a comemoração do dia dos pais e dia das mães. Então a família tradicional está sendo desconstruída na mente das crianças que estão agora entrando nas escolas. Terceiro princípio, educação e moralidade. O que a Bíblia ensina, irmãos? Cria a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho não se desviará dela. Criança rebelde, com uma malícia e maldade no coração, tem que ser disciplinada com amor, mas tem que ser disciplinada com uma varinha, como a Bíblia ensina. Qualquer hora vamos tratar desse assunto aqui também. Mas já tratamos, vamos tratar novamente. Vamos continuar ensinando a palavra de Deus. Porém, irmãos, muita coisa o governo, as ONGs, as instituições antibíblicas querem que mude. Por exemplo, lei da palmada. Lei da palmada. Não estamos falando aqui de agressão física, de espancamento, não. Mas de uma disciplina correta como a Bíblia manda. Currículos com cada vez menos Bíblias e mais teoria nas escolas.
legalização do aborto, campanhas e campanhas no Brasil pró-aborto, liberação da maconha, descriminalização da pedofilia, tratada como doença e não como crime. Tudo isso aqui é ataque contra a família, contra a criança. Quarto princípio, fé. A fé está sendo desconstruída, a fé bíblica num Deus criador dos céus e da terra, num Jesus que veio, encarnou, morreu numa cruz, que na nossa mente é tão forte esse princípio, e o diabo não vai tirar isso de nós, mas ele está tentando e conseguindo tirar das próximas gerações. Quais são os aliados, irmãos, de Satanás nesses ataques? O governo, o MEC, Ministério da Educação do Brasil, é um aliado do diabo nisso. Apoia a diversidade sexual. É interessante, irmãos, que nós não conhecemos e você nunca viu um evangélico agredindo um homossexual. Você nunca viu isso, sendo agredido numa igreja. Nunca viu isso. Mas a ideia que se coloca é essa, que os evangélicos são agressivos, que os evangélicos agridem. Nunca, jamais. Eu nunca vi isso, irmãos. Mas eu sei que tem as notícias, quando chegam no Facebook e no WhatsApp, elas chegam exageradas, o povo é exagerado, né? Eles mostram umas cartilhas, dizem que foi o MEC que fez, que está entrando nas escolas. Não é tudo verdade, eu tenho consciência disso. Não estou falando para você acreditar nas lendas e nos exageros que é colocado no Facebook, tá bom? Eu falo sempre isso aqui porque eu tenho visto muito acontecer isso. Quando você vir algo no Facebook, vá certificar que é verdade, que é aquilo ali mesmo. Às vezes é meia verdade, às vezes é 10% de verdade. Então vai dar uma olhada, recebeu aquele WhatsApp, dá uma olhada, pesquisa, tem o Google. Quem sabe o que é o Google? O Google. Pesquisa, será que isso é verdade? Não souber, pergunta para alguém, fala, será que é verdade? Mas não sai jogando, tá bom? Não sai jogando. Tem coisa que às vezes você até queria que fosse verdade, mas não é. Então, assim, não é tudo verdade que estão falando do MEC, tá bom? Cartilha sexualizando criança, não é tudo verdade. Porém, eu entrei no MEC.gov, no site do MEC, do governo, e eu fui entrando nas abas, fui entrando, consegui chegar lá em algumas que diz assim: o MEC apoia a diversidade sexual, o MEC trabalha para que a diversidade sexual seja aceita no Brasil de uma forma tranquila, que as crianças entendam isso, que tenha banheiro masculino, feminino e genérico. Então, o MEC está trabalhando em favor disso, sim, tá bom? Não é tudo verdade, mas grande parte é verdade do que está acontecendo. O MEC é um aliado do diabo no Brasil. É forte isso, não é? Mas é verdade. Fala baixo aqui para ninguém escutar, mas é aliada do diabo no Brasil. Está trabalhando em favor de todas essas ideias. Não tem uma programação da Globo que não toca no assunto, tentando incutir isso na mente das pessoas. O negócio, irmãos, é tão doido que alguns pais aparecem e eles fazem questão de achar essas pessoas e fazer uma reportagem com eles, onde pais assim bonitos, ricos, esclarecidos. Nós somos inteligentes. Somos burros que nem os crentes, né? Então, nosso filho está sendo criado sem gênero. Quando ele crescer, aí ele vai saber o que ele vai querer ser. Então, a gente dá boneca e carrinho.
para que ele decida por ele mesmo o que ele quer ser, tal. Estuda numa escola muito legal, a escola dele, pessoal, todo mundo tem a mente aberta, entende isso, né? Então o negócio está rolando, irmãos, não está rolando, é uma avalanche, é uma bola de neve, está só crescendo. Partidos políticos. Tem vários partidos políticos no Brasil que levantam essa bandeira com unhas e dentes. Vocês sabem quais são. Certo? Vocês sabem quais são. Não é uma questão de economia, de dinheiro no bolso, emprego para o povo, não, irmãos. É uma questão de uma sociedade sem Deus, sem família, uma sociedade sem Bíblia. Vai virar uma Cuba ou uma Coreia do Norte aqui se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não orarmos. Temos que tomar muito cuidado. E você, como pai e mãe, o que você deve fazer? Primeiro, proteger seus filhos em casa. Pastor Josué Gonçalves disse: você não perde o filho na rua, você perde o filho em casa. Vou repetir, você não perde o filho na rua, você perde em casa. Então nós temos que proteger os nossos filhos em casa. Nós temos que observá-los de perto. O que eles estão assistindo no Netflix? Aliás, tem que tomar muito cuidado, porque as programações do Netflix estão cada vez mais pesadas e cada vez mais tendenciosas. Quem assistiu aqui a série 13 Motivos? Pois não devia ter assistido essa porcaria. Vai ser disciplinado agora na igreja. Brincadeira. Talvez você assistiu para saber como é que era, né? Eu não tive coragem. Mas é uma série que exalta o suicídio. 13 fitas cassetes que uma suicida, uma moça, deixou, culpando a sociedade pelo que ela estava fazendo. Em momento algum da série, pelo menos críticos conceituados falaram, momento nenhum da série é desconstruída a ideia de que isso não deve ser feito. Uma série que ajuda quem tem essas tendências. Cuidado, cuidado, irmãos. Cuidado. Perdão pela pegadinha aí, viu? Agora vocês já estão espertos, né? Bom, eu acho que televisão pouca gente está assistindo. Novelas que abordam e exaltam esses temas. Que jogos estão jogando? Irmãos, há uma infinidade de jogos demoníacos, diabólicos, satânicos no PlayStation e Xbox. Uma infinidade de coisas diabólicas e demoníacas. Tem um jogo chamado Agonia. Quem já jogou? Agonia. Agora ninguém levanta, tá esperando. Na capa do jogo está escrito assim: um convite para o inferno. O jogo, a pessoa cai no inferno. Ele não sabe por que está lá, como foi para lá. Mas ele tenta sair do inferno. E é mostrado, então, todas as agonias do inferno. Enquanto ele está jogando, ele tem que colaborar, então, com os demônios lá, para que ele possa conseguir um jeito de sair de lá. Jogo, agonia. Tem um outro jogo que chama Diablo. Diabo em português, né? Diablo. Aonde você tem que ressuscitar demônios para lhe ajudar a cumprir as suas missões. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito perigoso. Quem está influenciando os seus filhos? Que música eles estão ouvindo? Quem anda com eles? Que tipo de companhia eles têm? Que livros eles estão lendo? Toma cuidado, porque isso é muito perigoso. O diabo, antigamente, ele precisava de muitos demônios para influenciar uma geração.
Hoje, se ele influenciar um produtor de jogo do PlayStation ou do Xbox, ele consegue influenciar uma geração. Se ele influenciar um produtor da Disney para criar um desenho satânico para influenciar as crianças, ele consegue incutir ideias pervertidas, satânicas e demoníacas na mente das crianças. Precisamos tomar cuidado. Nós que somos pais, devemos tomar cuidado, devemos monitorar, devemos prestar atenção no que os nossos filhos estão ouvindo, estão vendo, onde estão indo. Antigamente, quando eu era criança, na adolescência, ou até na minha juventude, nós tínhamos um televisor na nossa casa. Quando era criança, nem tinha, porque meu pai não deixava a televisão. Depois a gente convenceu ele de pôr uma televisão. E aí, eu sempre gostei de assistir filme, irmãos. Foi meu hobby quase que preferido, assistir filme. Eu gostava de assistir filme. E naquela época passava aqueles cinema em casa, tela quente, não é isso? Antigamente era assim. Então, antes do videocassete ainda, para você assistir um filme, você tinha que esperar acordado, o filme rolar e tal, né? Então, às vezes, determinados sábados, passava aquele Intercine, Corujão, né? Passava bem tarde da noite. Passava os filmes mais legais, passava no Corujão. Aí, uma vez eu queria assistir um filme, fiquei lá, vendo televisão, tinha que ficar acordado, né? Não dormia, perdia o filme. E aí, de vez em quando, meu pai, minha mãe acordava, dava uma passada lá na sala, né? O que está acontecendo aí? O que você está vendo aí? Porque a televisão estava lá. Então, eu ficava na sala. Então, irmãos, era muito complicado, assim, se tivesse um filme mais pesado, o pai passava lá, epa, que é isso aí? Desliga isso aí e vai dormir. Agora, hoje, smartphone, Netflix. Tem gente assistindo Netflix aí agora ou não? Não, ninguém, né? Graças a Deus, né? Outro problema também é o fone de ouvido. Você já percebeu que quase que 100% das pessoas que você vê na rua estão com fone de ouvido na orelha? Fone de ouvido. Né? Você vai na rua, você anda na rua, todo mundo com fone de ouvido. Então, esse fone de ouvido, ele individualizou a mídia da casa. Antigamente, era todo mundo na frente da televisão. Agora, cada um tem sua mídia. Né? Acho que se você tiver dificuldade na sua casa, cria um grupo do WhatsApp e vocês conversam. Né? Não deve para conversar mais assim. Vai conversando. Falou, tá aí, tá, vem jantar. Então, irmãos, isso é um problema. Né? O que você está ouvindo naquele fone de ouvido lá? O que é? Então tem que monitorar, tem que tomar cuidado. As crianças, o pessoal falou, jurou de pé junto. Não, criança não. Não vai ter esse negócio de smartphone, telefone. Hoje os bebês estão com telefone, se a mãe tira, faz uma birra e a mãe tem que devolver o telefone, que ele não perdeu o controle. Só assim que ele fica quieto agora. Ô, meu querido, toma cuidado. Tá bom? Uma vez tinha um pastor Batista, bem daqueles durão, né? Ele falou uma frase que eu nunca esqueci, ele falou assim, tem pai que fala assim, eu não posso com a vida do meu filho. Ele falou, chama a polícia. Pode com a vida, chama a polícia. É o único jeito, não pode com a vida de alguém, tem que chamar a polícia, né? Um dia tem que chamar a polícia para bebê de 6 meses, que o pai não pode mais com a vida dele. Manda na casa e acabou. É ele que manda. Então, toma cuidado. Irmãos, terceiro lugar, o que nós como igreja devemos fazer diante da situação? Primeiro, posicionar-se contra. Você vai ser muito intimidado, sabia? Ser intimidado, coagido. Mas nós temos que se posicionar contra. Qual é a sua posição? Eu sou contra. Não vai cair na conversa do diabo, né? Não, minha posição é que cada um faz o que quer da sua vida. Pronto, já subiu no muro,
e já está sem posição. Não, para mim não. O que a pessoa faz é problema dele, né? Agora é difícil, aqui é fácil. Vai lá, se algum dia entrevistar você na televisão lá, qual é a sua posição? Difícil o cara bater na mesa e falar, eu sou contra. Ah, mas onde já se viu? Né? Então, esse negócio agora, nós estamos vivendo também numa geração, irmão, a geração do mimimi. Antigamente você podia falar, podia repreender, hoje não pode mais nada, irmão, não pode mais nada. Inclusive alguém foi processado, uma vaca processou um cara porque ele disse que tinha intolerância à lactose. A vaca processou ele. Tá assim o negócio. É piada isso aí. Mas qualquer coisa, processar, tal. Geração do mimimi. A geração do discurso politicamente correto. A gente não pode falar. Então, irmãos, qual vai ser nossa posição? Nós somos contra esse negócio aí. Padre Zezinho, quem lembra do Padre Zezinho? Padre Zezinho, né? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Bonita música. Padre Zezinho, já deve estar com os seus 70 e poucos anos, ele escreveu o seguinte: se querem diálogo, dialoguemos. Se querem confronto, confrontaremos. E eu gostei dessa frase, Padre Zezinho. Se querem diálogo, dialogaremos. Agora, se querem confronto, confrontaremos. Interessante, né, irmãos? Não, é porque os evangélicos têm discurso de ódio. Por favor, entra no YouTube lá, que é outra mídia, né? Entra lá, tem vários discursos. Teve um que falou assim, porque esses evangélicos desgraçados, eles creem nessa porcaria de Bíblia e não tem nada que se possa fazer. Quem viu esse vídeo aí? Várias pessoas viram. Se eu tivesse lá, eu ia falar assim, nós não somos mais desgraçados, porque Jesus nos salvou e Jesus transforma desgraçados em bem-aventurados. Agora ele diz que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados que creem. Nós cremos, não somos mais. Nós já éramos desgraçados, agora não somos mais. Então, fala de discurso de ódio, mas aí pode chamar os evangélicos de desgraçado, de idiota, de tudo quanto é coisa. Porque eles não reagem, mas nós temos que saber reagir, irmãos. Não é a modernidade contra o passado. São 4.000 anos de fé judaica, cristã, contra o ateísmo, que se acha, de quem acha que é pai e mãe, que pai e mãe não tem mais poder. Religiosos de todas as igrejas, divulguem isso, vocês têm força, nós temos força. Cansemos de ver sem reagir, escreveu o Padre Zezinho. Então, irmãos, precisamos reagir. Reajamos, acho que é assim que fala, reajamos de todo jeito. Pela internet, que é tão usada pelo diabo, pode ser usada por nós também. É a maior ferramenta que temos, é a internet. Antigamente, o que a televisão falava, porque o artista falou, não, o artista disse, irmão, o artista não sabe nada, ele sabe encenar. É um ator. A vida real é aqui. A vida real que enfrentamos. Será que nossa geração é tão inocente ao ponto de ficar acreditando em que ator de novela vale, irmãos? Por favor. Somos mais adultos do que isso. O que ator fala para mim tem a importância de uma pessoa qualquer. Ator não determina o que uma sociedade tem que ser. Cantor não determina. Jogador de futebol, o que sabe? Né? Às vezes sabe, às vezes não, mas a opinião nossa está na internet. Um cidadão lá de 18 anos fez um vídeo e rapidamente tinha 2,5 milhões de visualizações. Está aí à nossa frente, vamos nos posicionar contra.
Às vezes você recebe aqueles negocinhos e fala assim, olha, assine essa petição. Clica lá, tem um site oficial, aprenda a ver essas coisas e assine a petição, se posicione contra. Apesar de que a internet também, às vezes, é o império da covardia, né? A pessoa está atrás ali, escondidinha, fala o que quer. Mas eu creio que é uma ferramenta que tem força. A mídia social hoje tem força, irmãos. Muda muita coisa no Brasil. E vai mudar se nós nos posicionarmos. Outra ferramenta que nós temos, qual que é? As urnas. Em quem você vai votar na próxima eleição? Vai votar em qual partido? Eu espero que não seja nos partidos que estão sendo usados pelo diabo para atacar a mentalidade das crianças e destruir a próxima geração. Quando você pensa em votar para alguém num partido, irmãos, você pensa em quê? Ele vai dar emprego, vai dar melhores condições financeiras. Só isso que a gente pensa? Ou a gente pensa num futuro cristão para o Brasil? Tome cuidado. Outra ferramenta, pessoalmente, doutrinando amigos e familiares. Pessoalmente, abra sua boca, fale, explique, ensine. Nos púlpitos, as igrejas têm usado seus púlpitos para se levantar contra esse movimento satânico, diabólico. As igrejas dos púlpitos são a ferramenta. A classe da escola bíblica dominical. A oração é uma ferramenta, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, que nós devemos orar pelas autoridades, pelos governantes, devemos orar para que nós tenhamos uma vida tranquila, sossegada, quieta, em toda piedade, que nós possamos continuar cultuando a Deus no Brasil. Lá na Coreia do Norte, quem for pego com uma Bíblia é fuzilado em praça pública. Isso não é lenda não, isso é verdade mesmo. É assim que acontece lá, irmãos. Até tem igreja na Coreia do Norte, mas é controlada pelo governo. Esse esboço que eu estou aqui na mão, aqui, ó, passa pela mão da governo primeiro, é feitas as devidas correções, ensinamentos, né? Troca Deus por Kim Chon, e aí, só o Senhor teu Deus adorarás. Não, coloca assim, só Kim Chon, o grande governador que você deve adorar. Aí você pode pregar. E está sendo filmado, o pessoal está lá de olho. Então, existem igrejas lá na Coreia, mas é igreja em células, que se reúne escondido. Escondido, devemos orar por eles. Às vezes nós não temos nem noção do que acontece lá. Devemos orar, orar, orar e orar. Essa deve ser uma pauta fixa, diária e constante nas nossas orações, as nossas crianças. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? Tem pedido que você ora todo dia, né? Você ora para comer? Quem ora para comer aqui, levanta a mão. Amém. Graças a Deus. É bíblico orar para comer. Paulo falou, tudo aquilo que é recebido com ação de graça é saudável, pode comer. Bom, ele não estava falando num ponto de vista de medicina, ele estava falando num ponto de vista religioso, tá bom? Agora, não vai usar o texto fora do contexto. Vamos falar, essa gordura aqui dessa picanha, se eu agradecer, posso comer que não vai fazer mal. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando no sentido espiritual. Que não tem esse negócio de comida tal, que tinha lá na separação judaica. Por exemplo, carne de porco, posso comer? Paulo falou, pode. A não ser que você não queira, você tem toda a liberdade para não querer, obviamente. Mas posso comer? Pode, desde que seja com ação de graças, tudo é permitido. A não ser que teu médico proibiu, aí você não pode. A não ser que você não queira, por algum motivo, tem problema, tá bom? Sou vegetariano, amém, que bom. Mas não tem problema. Então, voltando para o assunto, já me perdi, tá vendo? Vou falar da costelinha de porco, eu me perdi um pouco. Você ora para comer?
Então coloca lá alguns pedidinhos que você vai colocar junto com o seu pedido, com a sua oração. Senhor, obrigado por esse alimento. E aproveitando, Senhor, abençoa o ministério infantil da nossa igreja. Abençoe nossas crianças. Senhor, nos ajude a se posicionar contra essa onda diabólica que quer destruir a próxima geração. Amém. Você ora antes de dormir? Coloca esse pedido lá, irmãos. Você faz teu TSD? Quem faz TSD aqui? Levanta a mão. Se não faz, devia fazer. TSD, tempo sozinho com Deus. Foi Jesus que ensinou isso, irmãos. Mateus, ele falou, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, faça isso. Ore. Lá no teu TSD, você deve ter um roteirozinho de oração, nem que seja na mente, inclui lá, Ministério Infantil da Igreja. Sério mesmo, irmãos, ore. Ore pelas crianças, ore pelo Ministério Infantil, ore pelas crianças da igreja, adolescentes da igreja, ore por eles, interceda por eles. Interceda pelo Ministério Infantil da igreja, pelas crianças e também pelos pais. Ah, não tenho mais criança, estou livre. Não está não. Você vai abençoar esse ministério aqui, você vai orar por esse ministério, você vai ajudar esse ministério. Ore pelos pais que têm crianças na igreja. Amém, irmãos? Terceiro e último, terceiro subponto do terceiro ponto, para quem está anotando, o que nós, como igreja, devemos fazer. Primeiro, posicionar-se contra. Segundo, orar. Terceiro, investir mais recursos no ministério infantil. Porque, irmãos, o diabo pode até nos cegar, de repente, e tirar o nosso foco. Sabia? De repente a gente começa a achar que talvez esse ministério não seja muito importante. Irmãos, devemos investir mais recursos no ministério infantil. Não podemos ver crianças como um acessório desnecessário. Tem aquela musiquinha da cultura lá, criança não trabalha, só dá trabalho, né? Não, irmãos, é a próxima geração. A sobrevivência do evangelho no Brasil depende deles e não de nós. Nós vamos morrer daqui 100 anos, não vou profetizar aqui, daqui 100 anos. Daqui 100 anos, escuta aí, daqui 100 anos. Ninguém que está aqui essa noite vai estar aqui. Ninguém. Vai ter morrido todo mundo. Daqui 50 anos já não vai estar metade aqui. Eu vou parar por aqui. A conversa está ficando pesada demais. Daqui 100 anos, se esses bancos, se essa igreja estiver funcionando, e talvez, eu acho que não vai ser mais esses bancos não, eu quero trocar por cadeira. Mas vai ser as cadeiras aí, não vai ser nós que vamos estar sentados nelas. Daqui a 100 anos vai ser uma outra geração que vai estar aqui, irmãos. Se é que vai estar. Se nós não falharmos. Salmo 78, que nós lemos, pensou que eu tinha esquecido, né? Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos... 78:3. O que ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e a maravilha que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, para que a próxima geração, irmãos, também conheço o Senhor. Também conheço o Senhor. Sabe que vai ser... Quem que vai estar pregando aqui? Será que é meu neto? Né? Quem que vai estar aqui no louvor? Será que é o neto dos irmãos? Esse bebezinho que está na sua barriga aí? Em nome de Jesus, né? Vai ser líder de célula também? Irmãos, olha, economizar na formação de nossos filhos é a pior economia que nós podemos fazer. Você já viu aquele ditado, barato sai caro? Quem já sentiu isso na pele? Barato sai caro. Né? Comprou o material mais barato que tinha, chamou o pedreiro mais barato que tinha para fazer o banheiro da tua casa. Depois teve que desmanchar e fazer tudo de novo.
Barato saiu caro, né? Levou no mecânico mais barato que tinha. Comprou o smartphone mais barato que tinha. Aí não rodou os programas. Barato sai caro. Agora imagine economizar na formação dos nossos filhos. Não podemos nem sonhar com isso. Tem acampamento infantil? Mande ele lá, irmãos. Mande ele lá. Não economiza, não. Economiza no sentido de não mandar, né? Economiza para juntar dinheiro para ter. Eu creio que o ano que vem vai ter novamente. Já começa a guardar um dinheirinho já. R$200 pelo menos vai custar. Eu acho. Mais ou menos. Guarda. Dá um cofrinho, poupancinho, um porquinho. Coloca lá um porquinho em cima do micro-ondas. E coloca uma moedinha lá. Falei, isso aqui é para o meu filho, me investir nele. Invista seu tempo nele. Apoie o ministério infantil aqui da igreja, irmãos. O desejo do meu coração é que no ano de 2018, o ano 2017 já está meio mais para lá do que para cá. O meu desejo é que o Ministério Infantil possa fazer mais programações com as crianças, possa investir mais nas crianças, possa dar mais oportunidade para você trazer seu filho para a igreja, participar mais disso, irmãos. Vamos fazer a nossa parte, o nosso papel. Se depender de nós, se depender de mim, se depender de você, a próxima geração Batista Boas Novas será crente em Cristo Jesus. Você quer orar comigo? Quer fazer uma oração junto comigo agora, pelo Ministério Infantil? Fique em pé, então. Ore junto comigo, irmão. Senhor Deus, nosso Pai, tenha misericórdia. Abençoa, meu Deus, o Ministério Infantil da Igreja Batista Boas Novas. Meu Deus, meu Pai, nos ajude a se posicionar contra. Senhor, nos ajude a investir. Nos ajude a abrir os nossos olhos. Abençoa os pais dessa igreja, meu Deus, que tenham sabedoria, que tenham coragem, que tenham ousadia para dizer não a esse sistema e poder ajudar seu filho a ser crente em Cristo Jesus. Para que o versículo de Salmo 78 se cumpra na vida dele, meu Deus. Que essa próxima geração, que meus filhos, que os meus netos sejam crentes em Cristo Jesus. Me dê força, Senhor, como pastor dessa igreja, Pai, para poder tomar posição. Meu Deus, nos ajude, Senhor. Abençoa, Pai, que no ano 2018 o Ministério Infantil possa ser muito abençoado pelos recursos dessa igreja, pelos recursos dos irmãos, que nós possamos apoiar esse Ministério Infantil, ó Deus, apoiar o Ministério do Culto Infantil, do berçário, Deus. Abençoa, meu Deus, o Ministério do berçário. Abençoa a vida da Daniela, de todos os irmãos que são da equipe do Ministério Infantil. Mais uma vez eu peço, os abençoe em nome de Jesus. Amém.